Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Jana Martins e eu sou artesã de EVA. E hoje a gente vai fazer essa caneta fofucha Menino Aranha. Se você quiser adquirir os moldes e a lista de materiais, eu vou estar vendendo por um preço muito acessível, mas o vídeo vai ficar aqui disponível para todas as pessoas que quiserem fazer. Então, caso você queira o molde e a lista de materiais, é só você me chamar pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo nos cards. Essa peça é uma peça bem antiga, que eu fiz numa aula presencial lá em São Paulo, mas todas as pessoas sempre me pediram para que eu fizesse um curso dessa peça. Lembrando que vão lançar um novo filme do Homem-Aranha. Então, essa peça vai ser muito pedida. A gente vai começar aqui pelos nossos pezinhos. Aqui eu tenho duas bolas de tamanhos diferentes, que eu vou estar postando na lista de materiais. E eu vou cortar 1/3 de cada bola. Você vai pegar a sua bola, você vai dividir ela por 3, e aí você vai tirar uma dessas tampinhas. Eu vou fazer isso com essas duas bolas. Lembrando que essas bolas têm tamanhos diferentes, tá bom? Uma é menor e a outra é maior. Eu já risquei aí 1/3 e aí eu tô cortando com o estilete. Você vai fazer a mesma coisa. É só você tirar aí uma tampinha, na verdade é uma lasquinha só, tá bom? E aí, ó, você vai tirar uma lasquinha de uma, que é da bolinha menor, e outra lasquinha de outra. Lembrando que você vai ter que ter duas dessas bolinhas da menor e da maior para você estar fazendo um par de pés. Eu vou estar unindo essa bola com a cola quente, tá? Lembrando que, gente, vocês não devem usar nunca cola instantânea no isopor. Eu coloco cola, um pinguinho somente no meiozinho da bolinha menor e vou unir. Unir, segurar e esperar esfriar, tá ok? Assim que a cola esfriar, eu já posso estar cortando aí a sola. Para cortar a sola, eu vou tirar somente uma lasquinha dessa parte aí inferior da bola. É só uma lasquinha mesmo, tá, gente? Para estar fazendo essa solinha. Eu tô usando o estilete e aí a solinha já está pronta. Vou modelar essa sola com um pedaço de EVA vermelho, porque a bota é vermelha. Então, geralmente, esse forro desse pé, a gente faz exatamente da cor do nosso sapatinho. Eu tenho um retângulo vermelho de EVA, e aí eu vou aquecer ele com ferro. Eu utilizo um tecido de algodão e coloco esse EVA entre esse tecido. O tecido precisa ser de algodão, gente. Não pode ser um tecido de poliéster, porque senão o EVA vai ficar grudado no tecido. Você pode também estar usando uma prancha de cabelo ou uma sanduicheira. Eu prefiro ferro de passar roupa porque eu acho que agiliza um pouco mais o meu trabalho. Aqueci o EVA, vi que ele está maleável, vou posicionar em cima do meu pé e vou esticar. Estico bastante e espero esfriar. Se o seu EVA for de qualidade, você vai poder esticar bastante sem ele rasgar, tá bom? Então, enquanto ele estiver quente, você pode estar esticando para não ficar com rugas. Vou cortar o excesso desse EVA e vou colar ele com cola quente. Não pode utilizar cola instantânea e nem cola de contato, porque ambas corroem o isopor. Beleza? Então, aí eu tô colocando a cola quente, vou colocando pinguinhos de cola e vou segurando aí o meu pezinho, para ficar tudo bem coladinho. E aí, ó, fica dessa maneira. Eu vou cortar o excesso dessa cola não, vou cortar o excesso desse EVA, caso tenha ficado. Se não ficou, é só você aquecer o molde da sua botinha, aquece dos dois lados, posiciona na frente do seu pé e vai puxando para trás, gente. Ó, você puxa a parte de baixo e vai puxando também o cano da bota, para formar essa alturazinha e essa voltinha. Então, enquanto estiver quente, você vai puxando e vai segurando, tá? Para não voltar. E aí, ó, ela vai ficando desta maneira aí. Eu vou expor metade do pezinho e coloco cola instantânea
do pezinho na metade para trás. A parte da frente eu não coloco cola instantânea, porque na maioria das vezes essa parte da frente ela já fica presa na frente do pé. Então não precisa. Eu colo um lado, depois eu venho com o outro lado da minha botinha e sobreponho esse lado, de maneira que não passe da metade, porque senão o acabamento fica feio. Vou cortar o excesso com uma tesoura que eu deixo separada para cortar EVA com cola. E vou posicionar na solinha. Eu coloco cola instantânea no EVA e cola quente no isopor. Vou posicionar sobre esse quadrado de EVA vermelho também e vou aguardar a minha cola quente esfriar completamente. Retiro o excesso de cola instantânea para que o acabamento não fique comprometido e vou cortar todo esse excesso aí de EVA que ficou na minha bota. E aí eu já tenho as minhas duas botinhas aí e depois eu vou estar cortando elas para que ambas fiquem exatamente do mesmo tamanho. Bora fazer o corpinho agora. Eu aí pego a minha caneta, essa é uma caneta Bic, e eu vou tirar esse clipsezinho aí, ó, da caneta. O melhor é você estar tirando com alicate, esse aí é muito duro. Aquela outra caneta que tem a tampinha azul é um pouquinho mais maleável, mas essa de caneta da tampinha transparente é bastante dura. Então, eu já tirei o clipsezinho, vou pegar o molde de uma das pernas da nossa caneta fofucha e vou posicionar minha caneta em cima. Eu preciso deixar 1 centímetro desse biquinho aí, dessa tampinha dessa caneta para fora. Então, eu coloco cola instantânea na beirinha desse molde, de maneira que essa cola só vai pegar na tampa. Essa cola não pode pegar no corpo da caneta, senão a caneta vai ficar presa e você não vai conseguir colocar e tirar a caneta. Então, presta bastante atenção para que essa cola só pegue aí na tampa. Então, eu botei cola em toda a parte que vai ficar presa a tampa. E aí, ó, eu vou colocando cola somente na beirinha desse corpinho aí, né, no caso que seria o pé, e vou juntando uma parte com a outra. Preste atenção, porque esse cano, ele não pode ficar muito apertado, porque senão você vai ter muita dificuldade na hora de você colocar e tirar sua caneta. Então, ele precisa ficar bem fechado, porém não apertado. Outra coisa, preste atenção para você não colocar cola na caneta, porque senão a caneta vai ficar colada e você não vai conseguir tirá-la, entendeu? Então, você vai botando cola somente para que o EVA fique colado no EVA. Tô tirando o excesso porque eu sempre deixo excesso, gente, é uma coisa. E aí, ó, qualquer buraquinho que tenha ficado, você vai fechando com cola instantânea. Se você quiser, você pode estar usando cola de contato também, tá? Nessa fase aí, nesse processo. E aí, ficou dessa maneira. Vou testar para ver se minha caneta tá entrando e saindo facilmente. E como ela está, tá ok, vou passar para o próximo passo. Agora, eu tenho a minha outra perna, que eu vou enrolar ela como a gente enrola uma perna de fofucha, beleza? Eu pego, começo enrolando a pontinha aí dessa perna. Ó, vou posicionar juntinho aí da minha caneta. E aí, ó, eu enrolo e fecho essa perna com cola instantânea. Boto pouca cola aí, ó, no finalzinho. Seguro e fecho. E aí, vai ficar dessa maneira a perna. Verifique se ambas ficaram da mesma grossura, para que não fique uma perna mais grossa que a outra. Vou pegar um pedacinho de arame flexível e vou inserir dentro dessa perna, deixando 1 centímetro para o lado de fora, somente de um dos lados, do lado que eu vou fixar no pé. Então, um lado vai ficar sem arame para fora e o outro lado vai ficar com arame para fixar no pé. Outro detalhe bastante importante, gente, vocês precisam verificar para que ambas as emendas fiquem voltadas para dentro, tá? Para que as emendas não fiquem para fora. E aí, ó, as duas emendas vão ficar para dentro. Vou colocar cola instantânea e vou, ó, posicionar uma perninha junto com a outra, vendo se elas ficaram na mesma altura, para que uma perna não fique mais abaixo do que a outra. Se eu vi que tá legal, ó, colei e agora a gente vai passar pro nosso corpinho. Aqui no nosso corpinho, a gente vai colocar cola instantânea na beirinha desse corpinho, na parte de cima, e vai unir
Cuidado para a cola não extravasar pro lado de baixo, para não colar na parte de baixo do corpo e o corpo acabar ficando fechado, beleza? Então, ó, colocou, vi que tá ok, e aí eu vou colocar o corpinho que eu já fiz, que no caso são as duas perninhas, aí dentro desse corpinho que eu fechei. Eu vou ter que deixar esse corpo bem rentezinho a essa parte azul. Aí eu coloquei cola no lugar errado, tá, gente? A cola não é no corpo, a cola é na parte azul que a gente coloca. E aí você coloca e levanta o corpo para que ela fique bem juntinha. Aí, ó, e aí no caso vai ficar fixo. O corpinho e as pernas ficaram presas. Vou jogar essa parte do corpo para trás, tá? E aí eu tenho meia bolinha de isopor que eu vou estar deixando na lista de material e vou encaixar nessa parte de trás do corpo. Aí será o bumbumzinho da nossa caneta. Você pode estar fixando essa bola com cola quente ou não. Eu gosto de fixar, então eu tô colocando cola quente e aí nessa parte de trás eu vou colar com a cola instantânea. Afinal é EVA com EVA. Depois de botar a cola quente no isopor, eu vou colocar a cola instantânea nessa partezinha aí do corpo. Vou segurar bastante para que essa parte fique bem fechadinha. Não tem segredo nenhum essa parte. Só toma cuidado para sua cola instantânea não encostar no seu isopor. Aí, ó, eu seguro bastante para me certificar de que ficou bem coladinha e aí ficou dessa maneira. Fica meio esquisito, mas no final dá certo. Confia. Ó, agora eu tenho a blusinha do nosso menino aranha, que antes eu vou estar fazendo um sombreado com o giz pastel oleoso. Eu vou estar usando o giz em toda a peça, gente, para que facilite bastante a vida de vocês. Porque quando a gente usa tinta, a gente precisa de tinta de várias cores e com o giz é mais fácil. Eu passei o giz na beirinha e esfumacei com um lenço umedecido, sendo que esse lenço estava seco. Posicionei a blusinha na frente do corpo, colei e vim trazendo para a parte de trás. Vou colar um lado, essa blusa, o tamanho dela é bem certinho, tá bom? Então, ó, eu colo um lado e depois eu venho com o outro lado, passando cola e fechando, unindo uma parte com a outra. Não deixa nada aberto, deixa bem unidozinho. Ela vai unir borda a borda. Agora, nós vamos partir para o nosso shortinho. O short a gente vai estar fechando com cola de contato, mas você pode estar usando a cola instantânea, não tem problema nenhum. Antes, a gente vai estar fazendo um sombreado na beirinha desse short. Preste atenção para que você corte o short de maneira espelhada. Você precisa cortar o molde de um lado e depois virar o molde e cortar do outro lado, para que você tenha as duas partes do short, porque esse short, a frente dele é menor do que a parte de trás, tá bom? Presta bastante atenção nisso. Então, eu tô passando aí o giz pastel oleoso, esse é azul marinho, tá? Esse giz, na beirinha, e vou fazer um esfumaçado com o lenço umedecido, no caso seco. Vou botar a cola de contato na bordinha aí desse short, nas partes internas dos dois lados. Lembrando que a cola de contato você precisa deixar ela secar. Ela precisa de um tempozinho de curagem. Então, você vai ter que passar, esperar uns 3 minutinhos para que você possa estar unindo uma bordinha na outra, tá bom? E aí, eu vou deixar esfriar para poder estar unindo. Cola já sequinha, vamos unir o nosso short. Eu posiciono as duas partes no meio assim, ó, unindo dessa maneira e aí colo uma na outra. Dessa forma, eu me certifico de que esse short vai ficar colado e não vai sobrar embaixo. Então, essa forma que eu faço, eu acho que é bem mais fácil de fazer shortinho. Eu fecho, emparelho uma perna com a outra e depois eu uno. E aí fica assim, dessa maneira, as duas partes do short. E aí agora a gente vai estar fazendo o movimento desse short. Então, eu vou pegar um pincel, coloco dentro do short e passo no ferro de um lado para o outro, no ferro quente, e vou amassando. Isso é para dar movimento no short, movimento nessa peça. Então, eu vou fazer isso agora também com a outra perninha, amasso bem, seguro até esfriar, e aí eu tenho as duas partes. E vou
posicionar no meu corpinho. Gente, preste atenção, a parte menor do short é para frente e a parte maior é para trás, que a parte do bumbum tem que ser maior. E aí eu dei um zoom, um senhor zoom, para vocês verem melhor como que eu vou estar posicionando esse short. Então, eu coloco os dois shorts, pego um ladinho do short, coloco cola instantânea e prendo esse ladinho. Depois eu venho com o outro lado, sendo que eu dou uma dobrinha nessa frente, que é para dar um acabamento. Eu não colo diretamente em cima. Eu dobro a beirinha e colo aí por cima, a beirinha dobrada, para dar a impressão de que esse short ele foi costurado e não colado. Seguro, coloquei cola instantânea, seguro. E aí fica dessa maneira. Passo para a parte de trás, puxo um dos lados, coloco cola instantânea, dou uma puxadinha e fixo. Seguro, e aí agora eu vou vir com o outro lado. A parte de trás, eu não faço a dobrinha que eu faço na frente, porque senão não vai dar, vai ficar muito apertado. Então, eu colo direto e caso sobre algum excesso, eu venho e corto. Puxo, botei cola instantânea, puxo, seguro até ficar bem coladinho. E o nosso shortinho fica desta maneira. Vai colando todas as beirinhas que tenham ficado sobrando. Vai ajeitando, se ficou alguma parte sem cola, você vai colocando até o shortinho ficar pronto. Vamos agora à parte da frente da roupa do nosso menino aranha. Essa parte, ela tem um detalhe, que é aquele detalhe das teiazinhas do Homem-Aranha. E eu vou deixar esse detalhe no molde, que para quem adquirir vai ter esse detalhezinho. Eu fiz a mão livre, utilizei uma régua. Primeiro eu fiz com uma lapiseira e depois eu venho com uma caneta de ponta fina para estar fazendo os detalhes. Antes eu vou fazer o sombreamento com o preto. Eu gosto muito de sombrear o EVA vermelho com preto. Eu acho que dá um destaque bem legal, eu gosto. E aí eu vou estar fazendo esse sombreado antes com o giz preto. Eu tô passando o giz primeiro no lenço e depois eu tô passando na peça. Aí agora eu tô fazendo aquelas ondinhas da teia, fazendo com a lapiseira. E depois eu vou vir com a caneta preta para estar reforçando. Se você quiser, você pode estar fazendo diretamente com a caneta. Eu prefiro fazer primeiro com a lapiseira para me certificar de que eu não vai errar. Porque se depois de errar, você pode até tentar tirar com acetona, mas geralmente fica borrado. Essa é uma caneta de ponta fina. Você pode estar usando também a caneta em gel, mas eu prefiro essa aí de ponta fina. Então, a parte reta eu fiz com a régua. E aí, agora, eu tô cobrindo as partezinhas que eu fiz com a lapiseira. Eu passei o vídeo aí um pouquinho mais rápido, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E aí, eu só tô cobrindo o que eu fiz com a lapiseira. Essa parte é bem facinha e faz toda a diferença na roupa, gente. Fica muito linda. Ó, tô cobrindo tudo que eu fiz com a lapiseira. Eu venho cobrindo com essa caneta de pontinha fina. Caso vocês queiram, depois eu posso estar deixando a foto dessa caneta para quem quiser adquirir. Ela é muito baratinha, eu acho que ela custou R$3, se eu não me engano. Tô terminando de fazer os detalhes e vou posicionar na frente do corpinho do meu menino aranha. Posiciona bem no centro, tá? Para que essa parte não fique torta. Vou colocar um pinguinho de cola aí, ó, nessa parte da frente e vou posicionar essa parte vermelha. Vou colar as beirinhas, que eu não havia colocado cola. Vou prender e vou colar as laterais. As laterais vão ser coladas no espaço entre o short e a blusinha. Então, entre o short e a blusinha, você vai colocar esse detalhezinho aí da roupa do menino aranha. Essa parte, o tamanho é bem certinho, vai sobrar somente um pedacinho. Tô tirando o excesso de cola e venho com a outra parte
colando também, espalhando bastante a cola, ó. Vou posicionar uma parte sobre a outra, vou fechar e vou cortar o excesso. Lembra de separar uma cola somente para esse processo, gente, senão uma tesoura, porque a cola ela estraga a tesoura. E ficou assim, ó, desta maneira. Agora nós temos o bracinho. O braço ele é separado da mão por esse detalhe. Então, o braço e as mãos são separadas. Primeiro, você vai estar fazendo o detalhe aí da mão, que é exatamente igual ao detalhe que a gente fez na frente do corpinho. Eu vou estar passando o lenço umedecido com giz pastel preto para fazer o sombreado. Passo em todo o entorno aí desse vermelho. E depois eu vou fazer os detalhes da teiazinha de aranha. Vou primeiro fazer com lápis e aí depois eu venho com a caneta reforçando esse detalhe. E as mãozinhas ficaram assim dessa maneira. Aí agora a gente vai estar enrolando o nosso bracinho. Eu vou enrolar o bracinho, colocar a cola instantânea na beirinha deles, de cada um, no caso. Vou pressionar, segurar até a cola instantânea secar e prender. E vou fazer isso aqui no meu outro bracinho. Cola instantânea na beirinha, enrolo e fecho. Seguro, me certifico de que está bem preso e vou posicionar esse detalhe. Eu vou colocar esse detalhe em cima da emenda, porque aí eu consigo esconder essa emenda e meu braço fica mais bonitinho. Então, eu vou colocar a cola instantânea bem em cima da emenda e vou posicionar esse detalhe. Lembrando de que esse detalhe do punho, aí é logo acima da mãozinha, tem que ficar bem na beirinha do braço, porque depois a gente vai fechar esse detalhe para estar fechando essa mãozinha aí, esse bracinho. Vou colocando cola instantânea em toda a extensão do braço e aí agora eu vou fechar, ó, eu vou unir essas duas partezinhas, essas duas beirinhas no punho. Então, ó, o tamanho dá bem certinho, ó, e você vai unir, não precisa nem sobrepor, tá? Elas vão ficar bem unidazinhas, praticamente borda a borda. E vai ficar dessa maneira. Vou colocar um arame flexível dentro do bracinho para que ele tenha movimento. Se você quiser dar movimento ao seu bracinho, é ideal que você coloque um arame flexível e vou prender esse arame com cola quente. O arame é exatamente do tamanho do braço, ou um pouquinho menor, tá bom? E aí, ó, coloco cola quente e prendo esse arame aí dentro. Vou bolear minha mãozinha para dar movimento. Eu aqueço a minha mão com o ferro de passar, coloco numa espuma e aperto com o boleador, tá? Para dar esse movimento. Caso você não tenha boleador, você pode estar usando uma bolinha de isopor para estar dando esse movimento na mãozinha.
Vou posicionar os meus bracinhos na lateral do corpo. Vou dobrar para ver a posição que eu quero que esse bracinho fique melhor no meu menino aranha. Então, eu quero um bracinho dobrado e um bracinho esticado. Antes, eu preciso cortar esse bracinho de forma enviesada, na diagonal, para que esse braço ele encaixe perfeitamente no meu corpo. Cortei o excesso de arame que havia ficado, vou colocar cola instantânea e vou posicionar aí na lateral do meu corpo. Veja bastante o detalhe para que esse braço não fique torto, para que a mão, o detalhezinho da mão, a emenda, fique para trás, não fique parecendo essa partezinha do rolinho da mão. Isso tudo é um detalhe que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Tô vendo aí o meu outro braço, como eu vou querer, e vou cortar de forma enviesada, para que esse braço ele se adapte ao corpo. Vou cortar o arame que excedeu e vou posicionar aí na lateral do meu corpinho, com cola instantânea. Vocês reparem que eu deixei um bracinho esticado e um bracinho dobrado. Eu quis o meu nessa posição. Se você quiser os dois bracinhos dobrados, você pode deixar. Os dois bracinhos esticados, você pode deixar. E aí fica assim o nosso corpinho. Vou estar agora decorando a nossa botinha. Primeiro, a gente precisa cortar ela do tamanho para que ambas fiquem do mesmo tamanho, porque elas ficaram de tamanhos diferentes, sempre ficam. Lembrando que a emenda, gente, da botinha, elas precisam ficar para dentro, tá? Então, você vai ter que fechar uma botinha para um lado e a outra botinha para o outro, para as emendas fiquem para dentro, para que a emenda não fique para fora, o detalhe fique mais escondido. Então, eu cortei uma botinha, vou botar uma do ladinho da outra, vou marcar com a lapiseira para estar cortando e ambas ficarem do mesmo tamanho e não diferentes, tá? Acerto o tamanhozinho das botinhas e agora eu vou encostar essa botinha no ferro para que faça um detalhe, tá? Para que faça o acabamento. Caso tenha ficado alguma rebarbazinha de EVA, você encostando no ferro quente, essa rebarba ela encolhe, tá? E aí fica com um acabamento bem melhor. Então, encostei as minhas botinhas no meu ferro quente e vou fazer o detalhe na beirinha com o giz pastel oleoso na cor preta. Tô passando aí com o meu lencinho umedecido seco na beirinha. E eu vou fazer, gente, o detalhe na bota, o mesmo detalhe que eu fiz na frentezinha do corpo, que eu fiz na lateral dos braços. E aí, eu vou fazer com a lapiseira e depois eu venho com a minha caneta de ponta fina fazendo esses detalhes. Esse detalhe não tem como eu deixar para vocês no molde, porque o molde da bota, quando você aquece, ele estica. E se você fizer esse detalhe antes, quando você aquecer essa bota e esticar, o detalhe vai ficar todo deformado, todo torto. Então, esse detalhe você precisa fazer depois. Então, eu tô fazendo com a lapiseira e aí depois eu vou vir fazendo esse detalhe com a caneta de ponta fina.
Então, agora a gente vai estar colocando a tira de acabamento da nossa botinha. Essa tira, ela tem 1 centímetro de largura. Eu vou medir o tamanho da minha botinha, vou cortar um pedacinho, vou fazer um sombreado com o giz preto, para fazer um detalhe nesse detalhezinho aí. Vou aquecer no ferro para dar uma maleabilidade a esse EVA e vou colar bem na beirinha da minha botinha com a cola instantânea. Então, eu começo colando aí na parte de trás, vou botando pinguinhos de cola e vou colando aí no entorno a minha botinha. Essa parte é bem facinho de fazer e aí é só você botando um pouquinho a cola, para não extravasar, tá, gente? Porque eu sempre extravaso as minhas colas, não adianta. Então, você vai botando aí pinguinhos e corta o excesso e você vai fazer exatamente a mesma coisa na sua outra botinha. Já tenho as minhas 2 botinhas prontas, iguaizinhas, lembrando sempre do detalhe da emenda que precisa ficar para a parte de dentro. Estou fazendo um furo em cada botinha com um boleador, e aí depois eu vou aumentar esse furo com um lápis, principalmente o furo do pé que eu vou encaixar a caneta. Ele precisa ser um pouquinho maior. Vou começar fixando a minha perninha que tá com arame, colocando cola instantânea no EVA da perninha. E aí, depois, na partezinha do arame, eu vou tá colocando cola quente, tá bom? Primeiro eu colo cola... Ah, gente, a minha cola aí, ela tava fechada. Eu precisei abrir a cola para conseguir colar ela, tá? Então, aí eu tô botando a cola instantânea. E aí, eu vou colocar um pinguinho de cola quente no arame, só para fixar bastante esse pezinho. Vou colocar dentro da minha bota e vou segurar, gente. Precisa segurar até a cola quente esfriar, para certificar de que esse pezinho não vai sair. Na hora de colocar a perna que tem a caneta, você precisa tirar a caneta. Você precisa colocar um pincel, um cabo de um pincel dentro, porque se você colocar com a caneta vai colar lá dentro e depois ela vai acabar estourando, tá? Então, eu coloco cola instantânea no EVA e coloco cola quente no buraquinho que fiz na bota. Pressiono bastante, espero esfriar e vou rodando, tá? Vou rodando o pincel lá dentro. Aí tá a bola da minha cabeça. Antes da gente fazer o rostinho, a gente vai estar fazendo a máscara do Homem-Aranha. Então, com a mesma bola que você vai fazer a cabeça, você vai fazer a máscara. Peguei um quadrado vermelho de EVA, vou aquecer com o meu ferro quente, até esse EVA ficar maleável, e vou modelar nesta bola. Esse EVA, no caso, não precisa esticar ele muito, porque a gente não quer que ele fique muito fino. Estica só um pouquinho, espera ele esfriar e você vai cortar metade nesse círculo aí. Eu vou estar utilizando uma régua para usar como guia e para facilitar o meu corte, tá bom? Então, eu vou cortar somente metade. Eu quero só como se você tivesse modelado metade de uma bola. Vou tirar o excesso do EVA com a minha tesoura, tiro o excesso todinho. Caso você queira dar acabamento, você vai encostar esse EVA seu no seu ferro quente, posiciona essa metade desse EVA dentro da bola para que você tenha bastante firmeza para você fazer o sombreado na máscara. Então, eu vou fazer o sombreado com giz preto em todo o entorno aí, ó, dessa máscara, em toda a beirinha. E aí, eu vou estar fazendo o detalhe da máscara do Homem-Aranha. Gente, da mesma forma como na botinha não deu para deixar os riscos, na cabeça é a mesma coisa. Você vai ter que achar o centro dessa marcação e fazer várias cruzes. E aí, depois, você vem fazendo a teiazinha da aranha. E aí, da mesma forma que eu fiz com a bota, eu fiz primeiro com a lapiseira e depois eu vou vir passando a caneta de ponta fina.
máscara já desenhada vai ficar desta maneira. Agora a gente vai estar fazendo os detalhes dos olhos. Vocês vão estar recebendo 2 moldes. O maior vocês vão riscar no preto e o menor no branco. Lembrando que vocês terão que riscar ele espelhado, tá? Para que você fique com o lado esquerdo e com o lado direito. Vou colar a parte branca no preto de um lado e vou estar colando também do outro lado. Depois de colado, eu vou posicionar na frente da cabeça. Essa parte, gente, é colocada na parte de cima. Vocês vão deixar um espaço entre um olho do outro, um espaço de uma fileira de teia, tá? Vocês deixam uma fileira de teia como espaço e colam um olho do lado do outro. Eu acho que no vídeo dá para vocês perceberem bastante que vai ficar um espaço de fileirinha de teia entre eles. E esse olho é colocado bem na parte de cima da cabeça, tá? Que corresponde à máscara, a parte que os olhos ficam. Então, é acima da cabeça. Ó, vai ficar dessa maneira. E agora, a gente vai partir para fazer a nossa cabeça. Primeiro, eu vou amassar essa bola com as mãos, porque eu não quero que ela fique tão redondona. Então, ela vai ficar levemente ovalada, tá, gente? Não fica completamente, mas fica um pouquinho. Depois, eu vou lixar essa bola com uma lixa de unha e vou tirar todas as imperfeições, todas as marquinhas, tudo que vai prejudicar a minha modelagem. Então, com a lixa, eu tirei a parte que separa uma bola da outra, que estava bem alta, e algumas bolinhas que essa bola tinha. Então, eu deixei ela bem lisinha e preparada para modelagem. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o centro da minha bola e vou traçar um X, uma cruz, de um ponto ao outro na minha bola, tá? Toda bolinha de isopor tem uma marcaçãozinha no meio. Você vai achar essa marcaçãozinha e você vai riscar um X. Aí tá a bolinha que a gente vai fazer as bochechas. Essa bolinha vai estar na lista de materiais, gente, tudo especificado, tá bom? Nessa bolinha, eu vou marcar, a partir do centro da marcação do meio, meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro. Então, no total, eu vou tirar 1 centímetro do meio dessa bolinha. Quando eu cortar um lado e cortar o outro, eu vou ficar com 1 centímetro de sobra. Depois de cortar, eu vou posicionar uma bolinha junto da outra para ver se elas ficaram certinhas. Agora, a gente vai estar fazendo as bochechas. Eu vou pegar uma das bolinhas, vou posicionar ela, gente, na marcação da metade da bola e a outra do outro lado. Então, eu vou posicionar na marcação de fábrica da bola, tem a marca que separa a bola, que divide, e eu vou posicionar essa meia bolinha encostada nela. Risquei, vou cortar e vou colar as bochechas com cola quente. Eu coloco um pinguinho de cola no meiozinho, posiciono a bochecha, seguro até esfriar completamente e passo para outra bochecha, tá? A cola, gente, precisa esfriar, porque senão na hora de você modelar a cabeça, a bochecha ela anda, ela sai do lugar e aí a sua bochecha vai ficar torta, a sua cabeça vai ficar feia, tá bom? Aí, ó, ficou dessa maneira. Agora, a gente vai cobrindo a parte de trás da cabeça. Eu vou pegar uma espuma, vou posicionar o rostinho do meu boneco para baixo, pro lado da espuma. Vou aquecer um quadrado de EVA da cor que eu queira fazer o cabelo e vou esticar na parte de trás da minha cabeça. EVA bem aquecido, vou modelar. Enquanto estiver quente, eu vou esticar esse EVA, tá? Tá quente? Pode esticar. Segura até esse EVA esfriar, corta o excesso do EVA. Esse EVA da cabeça, você vai cortar na marcaçãozinha da bola de isopor. Na marcação que a bola tem aí, marcando a metade, você vai cortar esse EVA aí da parte de trás, tá? Corta o EVA todinho e fixa ele na bola de isopor com a cola quente. Vai colocando pinguinhos de cola, segurando, esperando esfriar, tá?
e vai colando todo o entorno aí. É só botar cola e ir segurando. Ó, certificou de que tá tudo bem coladinho, tudo bem certinho. Agora, a gente vai partir para a parte da frente. Vou posicionar minha cabeça em cima do meu tubozinho de linha. Peguei um pedaço de EVA cor pele clara. Tô aquecendo com meu ferro até ficar bem maleável. E vou posicionar na frente da minha cabeça. Aí, no caso, você vai ter que esticar de todos os lados para que não fique com ruga. Porque se você não esticar para todos os lados, vai ficar com ruga e vai ficar feia a sua cabeça, tá? Ó, tirei, vou cortar o excesso. Tiro o excesso com a tesoura. E aí, nesse caso, se você for colar esse EVA pele em cima da parte do EVA que você fez o cabelo, você pode estar usando a cola instantânea. Mas eu vou usar a cola quente mesmo, tá? Eu vou expor aí a parte do isopor, coloco cola quente no isopor e fixo e prendo. Ó, vou passando no entorno todo da cabeça. Vocês percebam que o EVA não ficou com ruga, porque eu estiquei ele bastante, tá? Esse é o segredo para você ter uma cabeça bem bonita. Você esticar bastante. E ficou assim, dessa maneira. Nossa cabecinha. Eu não vou colocar tirinha de acabamento. Se você quiser colocar, você pode. Aí tá o molde do nosso cabelinho, que eu vou fazer o sombreamento com o giz preto, né? Já que o cabelo é marrom, eu faço com um giz preto. Se você for fazer um cabelinho de outra cor, você usa um giz de outra cor. Mas eu tô usando preto, tá? Tô esfumaçando aí com o lenço umedecido. E aí, eu vou fazer agora os risquinhos dos fios de cabelo. Eu tô usando uma agulha, você pode estar usando um palito de churrasco, fica muito bom. E aí, depois eu vou vir com um lápis de cor, na cor preta. Não, antes eu vou fazer a luz, tá? A luz desse cabelo. E a luz eu vou fazer com um giz bege. Um giz cor de pele, pele clara, tá? Eu passo em alguns pontos aí do cabelo e vou esfumaçar com o dedo. E agora sim, eu vou pegar um lápis de cor, da cor preta. Esse meu lápis aí, ele é da marca Tris, tá? Porque é um lápis bem macio e bem pigmentado. Então, ele é bem legal pra gente estar usando no EVA. Então, aí eu tô fazendo os fiozinhos de cabelo, de todos os fios que eu havia feito, né? Com a agulha. Agora, a gente vai estar aquecendo essa franjinha para dar movimento. É só colocar ela em cima do ferro de passar, ou da sanduicheira, ou até mesmo aquecer com a pranchinha de cabelo. E aí, ela vai dar essa boleada e você vai moldando ela na frente do rostinho. Caso você não use tirinha de acabamento, como eu não utilizei, você precisa modelando bastante essa franjinha para que tampe toda essa emenda, essa junção entre a partezinha da frente do rosto e a partezinha do cabelo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cola só no topinho da cabeça. E aí, vocês vão entender depois o porquê. Ó, vou colocar cola no topinho da cabeça, vou fixar esse cabelinho, prender ele bastante, dessa maneira. E eu vou colocar a orelhinha. As orelhinhas, gente, eu fiz com esse cortador de coração, tá? É um cortador de coração pequeno, que eu cortei um coração e depois eu dividi esse coração pela metade. E aí, eu fiz as duas orelhinhas. Fiz um sombreamento com giz pastel marrom e vou posicionar essa orelhinha na lateral do rosto. Eu gosto de colocar a orelha mais ou menos na altura da bochecha. Eu gosto da orelha bem baixinha. Eu acho que o boneco ele fica mais fofo dessa maneira. Tem gente que prefere a orelha mais em cima. Eu prefiro mais embaixo. E agora você vai entender por que eu não colei o cabelo até embaixo. Porque para eu esconder essa emenda,
entre a cabeça, a parte da frente do rostinho e a parte de trás, eu vou ter que dividir esse cabelo no meio para que eu cole uma parte para frente da orelha e uma partezinha para trás da orelha. Eu dei até um zoom para vocês observarem como é que eu fiz. Aí eu coloco um pouquinho de cola em cima da emenda e colei uma partezinha da franja e vou colocar do outro lado, ó. Eu parti, cortei e vou posicionar o cabelo em cima para esconder essa junção da cabeça, tá? Já que eu não usei emenda entre a cabeça. Se você usou emenda, você não precisa fazer dessa maneira, mas já que eu não usei, eu vou ter que fazer assim. Agora eu tô colando a parte da frente do cabelinho, né? A parte da franja. Vou colar todas as partes que ficaram abertas e nosso rostinho ficou assim. Repare que a bochechinha ficou bem certinha, não ficou uma bochecha maior que a outra. Vou colocar um pouquinho de giz pastel cor marrom aí no centrozinho do rosto, que é para dar um pouco de cor a esse rostinho. Eu gosto muito de fazer esse sombreadozinho. E vou estar colocando os olhinhos. Esses olhinhos são da Mônica Artes. A referência dele, o tamanho dele vão estar na lista de materiais, gente. Então, quem adquirir os moldes, quem adquirir a lista de materiais, vai receber o tamanho dos olhinhos exatos, beleza? Agora eu vou fazer o sombreado em torno desse olhinho. Estou fazendo com giz pastel oleoso na cor marrom e um pincelzinho macio. Eu passo o pincel no giz e passo em torno dos olhinhos para dar profundidade a esses olhinhos e para ficar um pouquinho mais vivo. Passo também o pincel na altura onde eu vou fazer as sobrancelhas, para fazer uma sombra. Então, eu passei em torno dos olhos e na sobrancelha. Vou colocar um pinguinho de cola instantânea nos olhos para fixar. Os olhinhos já vêm com cola, mas essa cola ela não é o bastante para fixar o olhinho na peça. Com o tempo, esse olhinho cai. Então, é bem legal você estar colocando cola instantânea. O narizinho foi feito com massa de EVA, uma bolinha de massa de EVA e eu fiz o nariz. Como tem gente que não tem massa de EVA, eu vou deixar o molde de um narizinho para quem não tem a massa de EVA para fazer, beleza? Aí eu tô fazendo um pouquinho de sombra com o giz marrom. Vou riscar a sobrancelha, risco primeiro com a lapiseira, com lápis, e vou fazer com lápis de cor. Com lápis de cor marrom, gente. Olha que facilidade. Você que não domina o uso do pincel, o uso das tintas, pode estar usando lápis de cor. Fica bem legal, fica bem bonito, fica suave. Então, você pode estar usando lápis de cor. Então, a sobrancelha eu fiz com lápis de cor e fica muito linda. Vou fazer o sorrisinho antes com lápis e vou passar agora o lápis de cor por cima. Tô passando lápis marrom porque eu quero que fique com uns traços suaves. Por isso que eu não estou utilizando a cor preta, tá? Tô usando o marronzinho mesmo. Ó, tô passando o lapisinho de cor aí por cima dos olhos para fazer uma sombrinha. Ó, ficou assim o rostinho. Agora, eu vou pegar essa minha caneta. Essa minha caneta, gente, a ponta dela é 0,05. É uma ponta muito fininha, que eu vou deixar a descrição também na lista de materiais. Vou fazer os cílios, eu faço 3 cílios bem pequenininhos, já que ele é menino. Então, eu não faço muito nem grande. Então, fica assim, ó, bem fofo a carinha dele. E essa caneta ajuda demais, principalmente se você não tem muita habilidade com a tinta e os pincéis. Giz pastel oleoso branco, vou fazer a luz debaixo dos olhos, na pontinha do nariz e acima das sobrancelhas. Eu gosto muito de fazer esses pontinhos de luz. Eu acho que a peça fica muito linda, muito enriquecida com esses pontinhos. Então, eu tô fazendo com o giz pastel oleoso mesmo. E com o giz rosa, eu vou estar fazendo a bochecha. Vou corar a bochechinha para ficar com carinha de saudável. Vou passar esse giz rosa na bochecha e no centro do rosto, na testa. Onde eu já passei o marrom, eu vou vir com rosa por cima para dar uma reforçadinha na cor.
Vou aproveitar, vou fazer um detalhezinho abaixo da boca, como se fosse um queixinho, e dei uma leve aumentada no tamanhozinho da boca também. Vou fazer um detalhe logo abaixo do nariz, que é um risquinho, só para fazer uma sombra. E ficou assim, bem fofinha a nossa cabecinha. Estou fazendo sardas nele, estou usando uma canetinha de ponta fina na cor marrom para fazer as sardas. Se você quiser, você pode estar fazendo com um alfinete e com tinta. Então, só para dar um charmezinho, eu fiz essas sardas no rostinho dele. Agora, a gente vai estar colocando a máscara na cabeça do nosso menino aranha. Toma bastante cuidado, preste atenção para que a máscara não fique ao contrário, tá? Você precisa botar a máscara como se estivesse colocando na frente do rosto, só que na parte de cima da cabeça. Então, eu coloco a máscara e eu dou uma enrugada nela, para que dê a impressão de que ele levantou a máscara, entendeu? Que ela tava no rosto e ela levantou. Então, assim, ela fica com essa ruguinha logo aí, ó, nessa partezinha da frente. Eu vou posicionando, vou colocando pinguinhos de cola e vou dando umas esticadinhas nela, principalmente nas laterais. Então, eu vou colocando cola e vou esticando e prendendo. Vou colocar na frente e depois coloco na parte de trás, para prender também essa partezinha de trás. E fica desta maneira aqui a nossa máscara. Vou aproveitar e vou prender as pontinhas dos cabelos que ficaram soltas. E ficou assim, a máscara. Vamos agora posicionar a nossa cabecinha no nosso corpinho. Primeiro, eu vou estar marcando a posição que eu quero a cabeça. Então, eu pressiono a cabeça contra a caneta para ver mais ou menos onde eu devo fazer o furo para estar encaixando a caneta na cabeça. Depois que eu fiz essa marquinha, eu pego um boleador bem fininho, faço um furo. E aí, depois, eu venho com um lápis e faço um furo maior. Vou pegar minha caneta, vou colocar dentro da cabeça e vou ver se a posição ficou legal. Se eu gostei da posição, se eu achei que tá bom, eu já vou partir para marcar essa minha caneta para ver onde eu devo estar colocando o pescocinho. Então, você precisa averiguar se você gostou da posição, tá bom? Aí, eu tenho a tirinha que eu vou fazer o pescoço. Eu vou posicionar a minha tirinha abaixo da marca que eu havia feito na cabeça, tá? Para essa tirinha ficar no local certo. Eu coloco cola instantânea, vou rodeando aí em torno da caneta e prendo a pontinha com a cola. Então, fica dessa maneira. Tira o excesso e aí agora você vai posicionar dentro da cabeça. E é legal você averiguar para ver se ficou boa, tá? Vou botar cola quente aí dentro. Não coloca muita, gente, porque quando você coloca a caneta, a cola expande. Aí, no caso, eu botei muito, tive que tirar um pouco e tô fixando a minha caneta. Lembrando que a emenda é para trás. A emenda do pescoço você coloca para trás, para que ninguém veja, tá bom? Então, tô encaixando aí, ó. Verifiquei, gostei, achei que ficou bom, ficou fofo, ficou lindo, apaixonada. Aí, agora a gente vai tá colocando o símbolozinho do Homem-Aranha. Esse adesivo também é vendido pela Monicartes. É uma cartela que vem com adesivo de todos os heróis. É bem legal. E aí, eu vou fixar com cola instantânea aí na frente. Eu coloquei muita cola, extravasou, e aí agora eu tô limpando. Então, ó, fixei aí na frente e vou fazer a luz seca na peça. Tô usando o giz pastel oleoso branco, vou fazer a luz na roupa, na bermudinha, em todas as partes altas da peça, eu vou estar colocando a luz seca. Então, esse pincel, gente, ele não é nem muito macio e nem muito rígido. Ele é um pincel de cerdas mais ou menos, tá bom? Então, eu tô fazendo a luz seca aí nas partes que eu acho que deveriam ter, na mãozinha, no tronco, no braço. Faço também na botinha, na parte da frente da botinha. Eu acho que fica bem linda essa luz seca. Aí é opcional, se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Eu gosto bastante, eu acho que a peça fica bem enriquecida com essa luz seca. Faço também no topinho da máscara.
E o nosso menino aranha ficou assim. Agora chegou o momento que você vai ver a posição que você quer que ele fique. Se você quiser dobrar mais o bracinho, você dobra. Se você quiser esticar o bracinho, você estica. E você vai ver onde você vai fixar ele. Tem várias opções de lugares para você estar colocando. Você pode botar ele numa base acrílica redonda, pequena, grande, média. Você pode forrar um CD usado e tá fixando ele. Esse meu menino aranha, ele ficou até em pé sozinho. Ele não precisaria nem de base, mas como é manuseado, vai tirar a cabeça, vai botar, é legal tá colocando numa base. Então eu escolhi essa base redondinha, bem pequenininha, que é mesmo só para apoiar a cabeça dele, tá? E fixei ele em cima dessa base, com a perninha dobradinha. E ele ficou assim, gente, nosso menino aranha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei apaixonada, eu sou apaixonada por essa peça. Você já sabe, se você quiser fazer, é só você adquirir os moldes, a lista de material, é só me chamar pelo WhatsApp. Um beijo e até a próxima!